estamos cuidando de mais um Literatura Viva, é o Literatura Viva 2018.2. Estudamos agora a terceira geração do modernismo, e na terceira geração do modernismo, Clarice Lispector. A obra em questão é A Paixão segundo GH. E o grupo que vai apresentar A Paixão segundo GH vai se apresentar. Eu sou o Gustavo. Eu sou Júlia. Eu sou a Agatha. Eu sou a Ive. Eu sou a Isabel. Eu sou o Fábio. E o Felipe Paulo. Todo mundo fala, né? Além do romance, eles também vão estudar alguns contos do livro Laços de Família. Eles vão dizer quais são os contos. O conto É Uma Galinha. O Jantar, Preciosidade e Os Laços de Família. Eu começo com a personagem em casa às 10 horas da manhã fazendo bolinhas com miolo de pão, pensando sobre a sua última relação amorosa, que acabou amistosamente. Nessa parte, o nome do personagem é revelado, GH. GH pode ser considerado uma pessoa realizada, que é uma escultora e mora na cobertura de um prédio. GH estava pensando em fazer uma arrumação no antigo quarto da empregada. Entrando ali, ela encontrou coisas inesperadas. Ela vê uma figura grotesca pintada com carvão que a afeta profundamente. Aflita, ela procura o que fazer, porém não encontra nada. Até que surge uma barata saindo do guarda-roupa. Nesse instante, a personagem é tomada por uma inconsciente solidão. GH encara a barata por horas, e nesses instantes ela pensa em diversas coisas, e uma delas é um aborto que ela realizou e um amor. A protagonista é tomada pelo nojo da barata, mas precisa enfrentá-la, tocá-la e provar o seu sabor. Dentro de seus instintos primitivos, GH deve enfrentar a experiência que é provar o gosto do inseto. O provar simboliza uma reviravolta em seu mundo alienado, imune e condicionado. Após o ocorrido é que a personagem se dá conta do seu verdadeiro estar no mundo. O existencialismo é o nome dado a uma corrente filosófica iniciada no século XVIII pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Como o próprio nome diz, é um conjunto de práticas que tem foco na existência, isto é, na condição de existência e compreensão do ser humano. Na obra de Clarice Lispector é implícito um viés filosófico existencialista. Nas suas obras, ela consegue retratar as mais diversas facetas do ser. Para que esses personagens consigam ter essa reflexão profunda, ela geralmente dispõe os personagens de uma situação cotidiana e depois eles passam por algum evento que mexa com eles intimamente. Por exemplo, isso fica muito explícito no livro A Paixão de GH, em que GH vai ao quarto da empregada para tentar limpá-lo, para fazer uma faxina, e encontra um cômodo muito diferente daquele que ela imaginava. Ela encontra uma pintura e uma barata. Esse evento acaba causando um grande transtorno nela, que faz com que ela tenha uma reflexão muito profunda sobre si e sobre a vida. Bom, esse tipo de reflexão a gente pode perceber através da escrita de Clarice Lispector. Ela escreve os pensamentos dos personagens, fazendo com que a gente veja esse viés filosófico em sua literatura. A questão do Enem que a gente escolheu foi a Enem de 2016. Vem um texto assim: ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos hão de vir do nosso sonho na morte. Quando tivermos escapado ao túmulo vital, nos obrigam a hesitar. É essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Shakespeare, W. Hamlet. Então, a pergunta é: esse solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre? A resposta seria a letra A consciência entre si e a angústia humana. Por quê? Porque o existencialismo trata muito dessa angústia, dessa consciência de si, dessas reflexões sobre si mesmo.
A questão B fala da inevitabilidade do destino e da incerteza moral. Isso não pode ser porque não tem incerteza moral nem inevitabilidade do destino. É só uma questão de conhecer a si mesmo, de pensar sobre a vida. E a questão C fala da tragicidade da personagem e a ordem do mundo. Também não, porque a Ana não fala nada muito trágico da personagem, nada sobre o que acontece na vida dela, então não pode ser a C. E a questão D, a racionalidade argumentativa é a loucura iminente. Não, porque não tem nada a ver com loucura iminente e nem da racionalidade argumentativa, está falando sobre a vida. E a E é a dependência paterna e impossibilidade de ação. Também não, que não trata de nenhuma questão paterna no texto. Trata mais, como diz a questão A, da consciência de si próprio e a angústia humana. A família escolheu uma galinha para o almoço de domingo, só que ela fugiu. O dono da casa, com muita dificuldade, correu atrás dela e depois de muita dificuldade, ele conseguiu alcançá-la. Tá, assim que colocaram a galinha de volta na panela, a galinha surpreendentemente colocou um ovo. Ilha, vendo o ovo, pediu para que não a matassem. Então eles adotaram ela como um bicho de estimação. Por muitos anos ela foi tratada como a rainha da casa, mas depois ela começou a ser deixada de lado e voltou a ser o que ela era de início, uma galinha a ser comida. No restaurante, um homem observa um velho a comer. Ambos não se conheciam. A dureza e o caráter do velho chamavam a atenção. E o homem observava cada gesto dele. Até que o homem, extasiado, observou o homem com certas lágrimas. Então o homem não conseguiu mais tocar no jantar, enquanto o velho terminava sua refeição. O homem pagou o jantar e deixou uma gorjeta para o garçom. E atravessou no salão luminoso. No final da história, algumas palavras do narrador explicam que ele não consegue comer por conta de um assassinato. Preciosidade. É contada uma história de um adolescente que vive sua rotina em seu próprio mundo, onde ninguém a vê e ninguém a percebe. Ela se sentia intensa como uma joia. Só que no amanhecer, ela é tocada e perde sua preciosidade, e supostamente a sua virgindade. Seus sapatos que fazem barulho cruzam ao longo do corredor em direção à sala de aula. Na escola, ela se sente feliz e deixa sua curiosidade natural fazer com que ela descubra as coisas do mundo. Ela faz desenhos no caderno de estrelas enquanto aprende a matéria. E na volta para casa, ela percebe o quão diferente pode ser o mundo olhando de um parâmetro de outro parâmetro. Em um dia, ao sair mais cedo do colégio, por engano, ela se depara com dois homens que a tocam contra sua vontade. E ela foge com seus sapatos barulhentos. Ao chegar em casa, ela se sente suja, toma banho e de noite, no jantar de família, ela exige os sapatos novos, que ela atribui que a culpa seja do toque-toque dos sapatos dela. Depois de 2 semanas de viagem, Catarina deixa sua mãe na estação, onde elas iam se despedir. Elas estão dentro de um táxi. Catarina lembra do momento que teve entre sua mãe e seu marido, que eles mal se suportavam. Mas na hora de ir embora, ambos se encaram com delicadeza e gentilidade. E Catarina sente muita vontade de rir, então ela sorri pelos olhos, como permite seu estrabismo. A mãe de Catarina chama-se Severina, a mãe severa, e ela lembra dos momentos em que o seu neto ele era magro e nervoso. E certo dia, o esposo de Catarina, chamado Antônio, se incomoda com tais observações de sua nora falando do seu filho.
De repente, houve uma freada que jogou as duas mulheres para frente, causando uma brusca intimidade de corpos já esquecidos. E isso foi um desastre, porque Catarina não tinha muita intimidade com a mãe, ela só tinha afeto com o pai. Catarina não tinha afeto com a mãe de abraçar, de ser próxima dela. Elas estavam dentro do trem, elas mal se olhavam, mal conversavam, e a mãe de Catarina retirou um espelho do bolso e começou a se olhar. E quando a campainha do trem tocou, elas se olharam assustadas e chamaram uma pela outra. Parecia que, depois de todos aqueles anos, elas tinham esquecido de dizer algo, como sou sua mãe e sou sua filha. Agora sem mãe, Catarina recuperava o seu modo firme de andar. Caminhar sozinha era mais fácil, nada a impedira de subir um degrau misterioso nos seus dias. Catarina voltou para casa disposta a usufruir da largueza do mundo inteiro, caminho aberto pela sua mãe que ardia no peito. Encontrou o marido sentado na sala, lendo jornais, tomou o seu dia de volta após a partida da sogra. O menino magro e nervoso estava no quarto distraído, procurando chamar a atenção do filho. A mãe sacudiu uma toalha na sua frente. Foi quando pela primeira vez o menino disse "mamãe" em um tom diferente do que estava antes, sem nada pedir. Alguma coisa se quebrará entre eles. E Catarina estava extasiada e seu corpo inteiro riu. Tomou seu filho pela mão e saiu para um passeio, deixando Antônio atônito na sala. Sem saber para onde iam, o homem dirigiu-se à janela e viu já na calçada a mulher e o filho. Ele olhava pela janela e via a mulher andando depressa com o filho. Sentia-se frustrado e via a mulher roubando seu momento de alegria. Decidiu que depois do jantar iriam ao cinema e depois do cinema seria a noite. E esse dia se quebraria como as ondas no rochedo do arpoador. O existencialismo trouxe o sujeito para o centro do debate, onde algumas coisas eram muito mais importantes, como a história total, o mercado, o Estado, a religião e a ciência. A ideia da liberdade e da construção da conduta não é só o alvo, mas o critério em si. É uma chave, mas também um fardo dos tempos atuais. Há quem veja na filosofia existencialista uma chave para a cura ou também para a aceitação das dificuldades reais e objetivas do século XXI. Há uma dupla leitura. Porque se a liberdade é uma coisa pesada que exige responsabilidade, é ela também que justifica a mercantilização desenfreada dos valores da sociedade. A angústia, que é um traço marcante do indivíduo que está desamparado, parece ter sido transformada na neurose e na ansiedade da sociedade contemporânea.